Temos agora a continuação da entrevista com Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André. Nós fomos até a Cúria Diocesana de Santo André para conversar com Dom Pedro sobre a sinodalidade. Acompanhe. Dom Pedro, o senhor publicou pela editora Paulus o livro Sinodalidade, Tarefa de Todos. Conta pra gente o que é a sinodalidade? Sinodalidade hoje está, vamos dizer assim, na moda, mas não é uma moda que passa. A igreja é sinodal desde o seu surgimento. Sinodalidade vem de sínodo, caminhar juntos. A igreja é uma comunidade que caminha junto, né? Então a proposta da sinodalidade é isto, é sermos uma igreja de comunhão, de participação. Eu escrevi esse livro mas por uma necessidade, porque é difícil arrumar tempo para escrever, mas eu fui convidado muitas vezes para falar sobre esse tema em vários lugares. E chegou um momento, eu disse, é melhor eu escrever, porque assim esse subsídio poderá ir onde eu não posso ir dar palestra, onde não há possibilidade de vê-la pela internet. E assim surgiu a ideia desse livro que a Paulus editou, né, e foi muito divulgado. O livro recolhe, faz um roteiro e recolhe o pensamento atual da Igreja sobre essa questão, em preparação ao Sínodo dos Bispos, que haverá agora em outubro próximo, em Roma, a sua primeira sessão, porque o ano que vem será a segunda sessão conclusiva. Então eu escrevi nesse clima, nesse espírito, e muitas pessoas leram, agradeceram, distribuíram, dioceses inteiras fizeram uso desse livro e eu fico feliz porque é um modo de servir, né? Quando você escreve algo, jamais é para se engrandecer porque nós não sabemos tudo, como dizia o filósofo, né? Quanto mais sei que nada sei, mas você serve. Ajuda, é um subsídio que ajuda e a sinodalidade deve ser algo que nós coloquemos em pauta, no sentido de termos uma igreja inclusiva, acolhedora, participativa, longe do clericalismo que domina atualmente muitos ambientes eclesiásticos. O que é o Sínodo dos Bispos? Sínodo dos Bispos é um organismo da igreja para ouvir, colher sugestões, refletir. Esta ideia do sínodo foi resgatada no Concílio Vaticano II, porque na igreja católica, apostólica, romana, do rito oriental, ortodoxo, existe o sínodo. A igreja sempre contou com este organismo chamado sínodo. A reunião dos bispos, aliás, o Concílio Vaticano II foi um grande sínodo, né? Mas foi pontual para aquele momento de todos os bispos. Durante o concílio, Papa Paulo VI, né, criou então esta instituição do Sínodo dos Bispos, bispos representativos convocados pelo Papa, eleitos pelas conferências episcopais, convocados pelo Papa para se reunirem de tempo em tempo e serem ouvidos, estudarem algum tema, decidirem algumas questões que são apresentadas ao Papa para que ele promulgue ou não. A novidade desse sínodo atual, convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, é o seu tema. É um sínodo que trata da sinodalidade da Igreja. E outra novidade é um sínodo que não é só de bispos. O Papa ampliou a participação para a representação leiga, de forma que terão representantes com direito a voto, leigos e leigas. E isto é um grande passo justamente na consecução daquilo que é a sinodalidade. O caminhar juntos, refletir juntos, ouvir juntos, e apontar algumas pistas para que a igreja seja mais verdadeira. Qual é a igreja mais verdadeira?
é aquela que mais se parece com Jesus. Então essa é a finalidade do sínodo. Dom Pedro, quais as contribuições que o senhor vai levar para o Sínodo dos Bispos? Eu vou levar uma contribuição que não é só minha, é da nossa Igreja de Santo André. Nós realizamos aqui na Igreja de Santo André, no ano de 2016, 2017, um sínodo diocesano, que foi maravilhoso. Foi um momento de grande colaboração, entusiasmo, porque começou nas comunidades, nas paróquias, depois nas regiões e em toda a diocese, envolvendo uma média de 500 pessoas, e depois nós fizemos um encerramento muito bonito, participativo, no Sinforp, lá em São Bernardo, né? Foi um momento marcante da vida diocesana, porque estavam ali pessoas que durante 2 anos acompanharam esse sínodo diocesano, o primeiro sínodo diocesano que nós realizamos, ouvindo, refletindo sobre a Igreja Católica em Santo André. Até encomendamos uma pesquisa para uma universidade aqui do Grande ABC, sobre a atuação e a situação da Igreja Católica no Grande ABC na atualidade. Foi excelente. Então eu vou levar essa contribuição da prática sinodal da nossa Igreja e aquilo também que eu conheço. Fui professor de eclesiologia durante 25 anos na Universidade Católica de Campinas, na PUC de Campinas, também como padre, como bispo, sempre tratando, estando no meio das comunidades da igreja, ouvindo os fiéis, né, as aspirações, é isto que eu vou levar, né? E também não vou muito para ficar falando, mas também ouvindo, né? O sínodo é também um grande exercício de escuta. Quais as próximas etapas e como os fiéis podem vivenciar esse período que é importante para o caminho da igreja? A participação dos fiéis durante a realização do sínodo, eu penso, em primeiro lugar, deve ser a oração. O Papa Francisco enfatizou, e eu concordo muito, o sínodo não é uma assembleia como um parlamento, é um momento de união, reflexão, escuta, sob a luz do Espírito Santo, né? Eu diria que o sínodo é uma grande assembleia orante em primeiro lugar, né? E que se coloca sob o influxo do Espírito Santo, porque é Ele que deve nos inspirar. Então penso que toda a igreja deve acompanhar a realização do sínodo com suas orações. Em segundo lugar, eu acho que todas as igrejas, a nossa também, deve acompanhar o sínodo refletindo, né, sobre a sinodalidade. Também na nossa igreja nós queremos programar encontros que possam ser realizados a partir deste sínodo e em preparação da segunda etapa o ano que vem. Os desdobramentos do sínodo nós veremos quais serão, porque depende muito daquilo que for tratado especificamente no sínodo e daquilo que o sínodo vai entregar ao Santo Padre para que ele, como é costume, depois de cada sínodo, publicar uma exortação apostólica. E ali terão as conclusões aprovadas pelo Papa. Assim como ele publicou, né, um documento após o sínodo sobre a Amazônia, que é recente. Querida Amazônia se chama. Ali estão as conclusões do sínodo que o Papa acolheu, apoiou. Então, os desdobramentos serão estes. O que se requer? Requer-se de todos nós uma abertura de coração e mente para assumir e aceitar e discernir o que o Espírito indica para a nossa igreja. O sínodo é, sobretudo, um grande momento de discernimento. O que Deus quer para nós hoje? À luz da fé, saber, discernir e depois acolher o que o Senhor
nos vai falar. Agradecemos a Dom Pedro Cipollini pela gentileza dessa entrevista e pedimos agora a sua bênção sobre todos que nos acompanham. Eu mesmo faço uma pergunta que talvez alguns de vocês gostariam de fazer. Qual é o contrário da sinodalidade? Se a sinodalidade quer dizer um modo de ser igreja, que é caminhar juntos, porque somos todos irmãos, nos alimentamos da mesma palavra e do mesmo pão. Então, qual é o contrário de tudo isto? É a divisão, falta de união, né? E a separação entre as pessoas. E de onde vem hoje a maior parte das divisões e separações? Daquilo que se chama clericalismo. Quer dizer, a mentalidade de dono. Eu sou o dono da igreja. Eu que mando nessa comunidade. Sem mim ninguém faz nada. Então o clericalismo vem do clero, porque por muitos anos e ainda hoje se tem na cabeça que igreja é uma coisa do clero, dos padres, é eles que mandam, é eles que sabem. O leigo é um mero ator coadjuvante, quando na verdade, pelo batismo, todos temos cidadania dentro da igreja. A diferença são os ministérios. O ministério do sacerdote é maravilhoso, mas não é só ele a igreja, ele não é o dono da igreja. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é que nós nos examinemos até que ponto o clericalismo não está sufocando muitas comunidades, impedindo-as de ser uma igreja sinodal, onde todos caminham juntos. Peço a Deus que abençoe a todos e dê a todos a fortaleza de ânimo, a coragem e a perseverança para seguir Jesus. Por intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.